Graças a Deus, irmãos, louvado seja o nosso Deus, pois mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do seu santíssimo nome. É um prazer estarmos mais uma vez para falarmos da palavra do Senhor, expor a palavra de Deus, para então Ele nos encorajar, nos confortar e nos exortar diante dessa pandemia que assola o nosso mundo, meus queridos. Mas estamos firmes e permaneceremos firmes, confiando no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos unidos nele, estamos unidos em Cristo, pois somos o corpo de Cristo. Independentemente se estamos juntos em uma igreja, juntos em um templo ou então separados, mas estamos unidos em um nome, estamos unidos em Cristo. Estamos com saudades? Estamos. Todos estamos com saudades de voltarmos às nossas atividades eclesiásticas, mas estamos seguros de que o Senhor Jesus Cristo tem tudo sobre o seu controle. Deus tem tudo sob o seu controle. Amém? Vamos expor a palavra do Senhor, continuando a nossa exposição do livro de Abacuque. E vamos ler o livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2 ao versículo 6, parte A, que diz assim a gloriosa palavra do Senhor. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no seu tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Até aí a palavra do Senhor, que ele nos use, que ele nos exorte, que ele nos edifique em sua palavra. Vamos orar nesse instante pedindo orientação do Senhor. Senhor Deus, bondoso tu és, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor Deus, para pedir a tua orientação, Senhor Deus, para que tu nos leves nas veredas das tuas palavras. Que venhamos, Senhor Deus, a compreender aquilo que tu mostraste a Abacuque outrora. E que venhamos, ó Deus, a compreender a tua palavra. Que teu Espírito Santo possa edificar a tua palavra em nossos corações. E que venhamos a nos alimentar, Senhor Deus, da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos ilumina e nos dá, Senhor Deus, forças para continuarmos. Nos abençoa, nos ilumina e nos ajuda, Senhor Deus, a compreender tua palavra. É assim que te oramos, confiados no teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. O livro de Abacuque, meus queridos, começa com um lamento do profeta. Começa com Abacuque orando quanto ao pecado e à iniquidade de Judá. E ele grita a Deus: até quando, Senhor, gritarei eu violência e tu não me escutarás? Abacuque achava que Deus não estava ouvindo a sua oração, o seu lamento. Achava que Deus estava sendo indiferente. Abacuque pensava que Deus não ia responder. Mas então Deus ouve e responde a oração de Abacuque, o lamento de Abacuque. Abacuque esperava uma resposta diferente. Abacuque esperava que Deus levantasse um rei, alguém que fizesse uma reforma religiosa, um avivamento em Judá. Mas a resposta de Deus foi totalmente diferente. A resposta de Deus foi totalmente o contrário que Abacuque pensava. E Deus manda uma resposta ríspida, uma resposta amarga, uma resposta com uma mensagem duríssima, onde Deus usaria uma poderosa nação, formaria essa nação e colocaria essa nação contra Judá, como vara de disciplina. A Babilônia foi formada por Deus para então servir de vara de disciplina contra Judá. Abacuque entra em crise. Abacuque, quando ouve essa resposta de Deus, ele entra em crise. Porque ele sabe quem é o Senhor, ele conhece quem é o Senhor, quem é o seu Deus. E ele não consegue entender a relação entre a santidade de Deus, porque Deus não consegue contemplar o que é mal, porque Deus é santo, e ele não consegue entender como Deus pode usar o mal ou contemplar o mal no mundo e permanecer santo.
Abacuque então faz seu lamento. Abacuque então deixa a sua queixa a Deus. E no finalzinho do capítulo 1, e entrando para o capítulo 2, no capítulo 2, versículo 1, ele deixa a sua atitude. Ele faz uma atitude de esperar o que vai acontecer. Eu vou esperar, vou entrar na torre da vigia e vou esperar o que vai acontecer. Esperar a resposta do Senhor quanto à minha queixa. O Senhor ouve a queixa de Abacuque e responde à queixa de Abacuque. E aqui que vamos começar a segunda resposta de Deus, orientando o que Abacuque deveria fazer quando recebeu essa mensagem e Deus mostrando a Abacuque o que ele vai fazer com a Babilônia. Por isso, o versículo 2 diz: o Senhor me respondeu. A resposta do Senhor a Abacuque é dita em uma visão. E mais uma vez, essa não é uma visão que foi produzida por Abacuque. Não é uma coisa inventada do profeta, não é invenção de Abacuque, mas é a própria palavra de Deus para o seu povo. Essa visão tem origem em Deus. Ela foi revelada ao profeta. E sobre essa questão de revelação da palavra, meus queridos, nos dias atuais há muitas pessoas que se dizem ser profetas, que dizem receber revelação de Deus. Visões que não passam de invenções, que foram construídas no âmago, no coração dos pregadores, e estes trazem um erro ao povo de Deus. As visões que acrescentam ou que diminuem alguma coisa, algum conteúdo nas Escrituras, são visões falsas. São visões de falsos profetas, porque não há nada que você possa acrescentar ou diminuir do conteúdo das Escrituras Sagradas. Essa visão que Deus deu a Abacuque foi de origem divina e ela deveria ser registrada da seguinte maneira, meus queridos. Ela deveria ser registrada de modo permanente, claro e público, e para que todos pudessem ver essa mensagem e entender essa mensagem. Uma visão permanente. Versículo 2 diz: escreve a visão, grava sobre estas tábuas. Deus ordena que Abacuque escrevesse toda a visão sobre a disciplina do Senhor, sobre o que Deus iria fazer com Judá, levantando o povo da Babilônia para então servir de disciplina. E essa mensagem deveria ser registrada em tábuas. A palavra tábuas está no plural e pode significar que essa tábua seja uma tábua gigante, grande, onde todos pudessem enxergar essa tábua. Ou seja, além de ser grande, essa tábua também deveria ser permanente. Essa mensagem deveria ser permanente, pois no mundo antigo, os pergaminhos eles eram feitos de papiro ou então de couro e eles se desgastavam rápido, ou seja, eles tinham uma leitura imediata e se passasse muito tempo sem o devido cuidado, eles deterioravam, eles não prestavam mais, tá certo? E a mensagem deveria ser permanente. Ela deveria ser escrita em tábuas de argila, já que era um método muito comum no mundo antigo de fazer e escrever livros, onde a escrita ela era preservada, era bem melhor, tá certo? Bem melhor preservada. O sentido é que a tábua ela é um objeto duradouro. Não é à toa que o que conhecemos de povos antigos, do mundo antigo, por exemplo, da Babilônia, são das suas tábuas de argila, que foram preservadas ao longo do tempo e algumas delas passam de 3.000 a 5.000 anos de idade. Era uma visão que não deveria ficar somente com o profeta, ficar somente com Abacuque, mas ela deveria ser espalhada para o povo, ela deveria ser anunciada, transmitir para as gerações futuras. E é uma mensagem que deveria perdurar os séculos, o tempo, porque, por exemplo, nós temos essa mensagem aqui conosco. Ela permaneceu, ela foi permanente e até hoje nós temos essa mensagem. A mensagem que Deus revelou a Abacuque nós temos em nossas mãos, ou seja, ficou para gerações futuras como nós estamos aqui lendo essa mensagem e expondo essa mensagem. A visão ela deveria também ser clara e pública. Versículo 2 ainda diz que para que a possa ler até quem passa correndo. Essa visão ela deveria ser feita como um outdoor, onde todos pudessem ver, onde todos pudessem ler com letras gigantes, aquela que foram entalhadas naquela tábua gigante, até que alguém que passa correndo possa ver aquela mensagem. Essa figura de alguém que passa correndo para ver e entender a mensagem, é que essa mensagem ela deveria ser transmitida de maneira clara, para que todos pudessem entender.
Era uma questão de propaganda, era uma questão de publicidade. Abacuque teria que fazer publicidade dessa mensagem. E quem sabe Abacuque seja o pioneiro da publicidade bíblica. Esse grande cartaz que leva a mensagem de Deus nos estimula para publicarmos a mensagem do Senhor. Nos tempos de Abacuque, Deus falou pelos meios publicitários de um cartaz de tábua gigante, com letras grandes. Hoje devemos usar os recursos mais rápidos, mais amplos, mais eficazes, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de Deus. Precisamos pregar a palavra de Deus por meio da televisão, por meio do rádio, da internet, da literatura, meu querido. A mensagem que recebemos é redenção em Cristo Jesus e deve ser anunciada, deve ser proclamada. Por isso, anuncie, por isso, proclame a mensagem de Deus. Utilize seu Instagram, utilize seu Facebook, utilize o WhatsApp. Use os meios que nós temos hoje para proclamar e anunciar a palavra do Senhor. A mensagem que vem da parte de Deus. Além de uma visão permanente, meu querido, clara e pública, ela deveria ser esperada e que nunca deveria ser frustrada. O versículo 3 diz o seguinte, parte A: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim. Essa visão fala de algo que vai acontecer, de algo futuro. Uma coisa extraordinária, meu querido, é que os propósitos de Deus, eles vão sendo descortinados com o tempo. Há uma sequência, há uma lógica, uma ordem. A história não é cíclica como diziam os gregos. Os gregos afirmavam que a história é cíclica, que ela se repete. Mas a história, meu querido, para o nosso sentido, para o sentido cristão, bíblico, a história é linear. A história, ela caminha para um alvo, para o grande dia, para o dia do Senhor, o dia do juízo, aquele dia que nós chamamos de fim do mundo. Sim, meus queridos, a história caminha para o dia grandioso. A expressão no tempo determinado mostra que Deus já escreveu, já determinou, já decretou, meus queridos. O que Deus pediu a Abacuque foi então, olha, documenta isso. Escreve isso, porque eu já determinei, Deus já determinou, Deus já decretou. Quando seria? Só Deus sabe. A igreja precisa aprender a confiar que Deus tem tudo sob seu controle e que no tempo determinado por Ele, tudo será resolvido. Ele sabe o que faz, Deus sabe o que faz, meus queridos. A demora só se encontra em nossos corações porque Deus já decretou, porque tudo já está planejado, o plano de Deus já está pronto desde a eternidade. Estamos passando por uma situação difícil? Estamos, meus queridos, mas devemos ter paciência. Não podemos apressar os propósitos de Deus e nem retardar os propósitos do Senhor. A visão, ela não pode ser frustrada. O versículo 3, parte B diz, e não falhará. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. Nada do que Deus faz, meus queridos, pode ser frustrado. O que Deus faz é perfeito. O que Deus disse cumpre. Ninguém pode sabotar os desígnios de Deus, nem anular os planos do Eterno. A visão que Abacuque tivera não será enganosa. Certamente aquilo acontecerá. E aconteceu, meus queridos. A visão que Abacuque recebeu de Deus, que ainda estaria para se cumprir, não seria imediata. Não era algo naquela hora. Não seria na hora em que o profeta estava anunciando. Seria no tempo determinado por Deus. Porém, ela não demoraria e nem falharia, pois Deus é um ser perfeito. Deus é imutável, é fiel e Ele cumpre sua palavra. Se prometeu, então irá cumprir. Abacuque não sabia quando, ninguém sabia quando seria, mas a disciplina de Deus viria e não falharia. A mesma coisa que nós não sabemos quando Jesus Cristo vai voltar, mas a gente sabe o certo, a gente sabe que isso vai acontecer porque Deus é fiel e vai cumprir sua palavra. E no último dia, Deus, Jesus Cristo, vai voltar e vai levar a sua igreja com Ele, meus queridos. E assim nós confiamos, porque o Senhor cumpre a sua palavra, o Senhor é fiel. Depois de dizer a Abacuque para escrever em uma tábua grande, com letras grandes, e que essa mensagem seja de maneira esclarecida, clara, visível, o conteúdo dessa mensagem deveria também ser esperado para ser cumprido, o Senhor começa a revelar então a diferença entre os caldeus e os crentes remanescentes de Judá, ou seja, Deus começa a mostrar o contraste entre o ímpio e o justo. O texto de Abacuque, do capítulo 2, versículo 4, é um texto central nas Escrituras, meus queridos. Aqui está o lema da cristandade. O justo viverá pela fé.
Esse texto é repetido 3 vezes no Novo Testamento. Em Romanos 1, né, versículo 17, diz assim, vou ler o 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui é uma citação que Paulo faz de Abacuque 2:4. Em Gálatas 3:11, Paulo também faz uma citação de Abacuque. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O autor de Hebreus também faz uma citação de Abacuque 2:4. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Mais uma vez aí o Novo Testamento tendo por base a mensagem de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E esse também foi o grito da Reforma Protestante, sim, diante de todo o legalismo que a Igreja Católica Romana propagava, ordenava. O cúmulo foi a venda de indulgências, o perdão de pecados, vendendo o perdão de pecados, fazendo com que a morte de Cristo fosse algo banal, algo insuficiente. E Martinho Lutero, reformador da Igreja, em 1517, ele desafia o Papa e mostra suas 95 teses contra a Igreja, cometendo assim, mostrando os erros que a igreja estava cometendo. Se ele não tivesse o apoio dos príncipes alemães, ele teria sido levado para a fogueira. Mas pela providência divina, Deus levantou esses príncipes que fez cuidar de Martinho Lutero. E Martinho Lutero foi tocado pelo Espírito Santo para então entender que o justo é aquele que vive pela fé em Cristo. Não aquele que faz boas obras, não aquele que é bonzinho, mas aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que confia, que deposita sua fé nos méritos de Cristo e não nas suas próprias obras. Esse é o resumo da mensagem salvadora. Esse é a essência do plano da redenção em Cristo. Mas antes de falar que o justo vive pela fé, Deus revela o contraste com o ímpio. Por isso, no versículo 4, parte A diz, eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Aqui Deus foca nos caldeus. Eles são descritos por Deus de 3 maneiras. Eles são soberbos, depravados e gananciosos. A soberba, meu querido, é um pecado horrível. Ele pode entrar invisível, pode entrar e chegar de forma sorrateira em nós. Porque a soberba é uma conspiração contra Deus. Deus resiste ao soberbo, porque o soberbo desafia Deus, ele se acha maior do que Deus, ele se acha melhor do que Deus. A Babilônia adorava a si mesmo, o seu rei, o Nabucodonosor, se considerava o grande e poderoso das nações. Em Daniel 4, versículo 30, o próprio Nabucodonosor afirma o seguinte, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória de minha majestade? Olha só a soberba desse homem, se achando o grande e majestoso de toda a terra. A Babilônia, ela estava inchada de orgulho por causa de seu grande e poderoso exército e seu grandioso e majestoso reino. Grande ilusão, meus queridos. Mal sabiam eles que eles eram instrumentos de Deus, mas que não ficariam impunes pelos seus atos terríveis e pecaminosos. O relato da destruição da Babilônia pode ser visto em Isaías capítulo 14, versículo 3 ao 23. E seria algo terrível, muito pesado. E essa é uma situação que muitas pessoas se encontram hoje em dia, meus queridos. A soberba faz parte da vida dessas pessoas. Elas pertencem ao sistema desse mundo. Elas se acham mini-deuses que podem tomar conta de suas vidas sozinhas. Rejeitam a Deus, adoram a si mesmas. A soberba, meu querido, é um grande mal da humanidade. Outra coisa é que os caldeus eles eram depravados. Sua alma não é reta nele. A alma dos caldeus não era reta no Senhor. Pelo contrário, era totalmente desviada. As motivações dos caldeus eram totalmente erradas. O pecado deles era contra Deus e contra eles mesmos. São incoerentes e inconsistentes com eles mesmos.
Os ímpios têm desejos depravados, pecaminosos. Eles se deleitam, eles sentem prazer, sentem alegria em fazer aquilo que Deus abomina. Se não fosse pelos pecados, os desejos mais baixos da humanidade, a indústria do pecado não prosperaria tanto como nós vemos, como nós observamos prosperar, meu querido. Infelizmente. Outra coisa, são gananciosos. Versículo 5 mostra a ganância deles. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Neste versículo vemos dois fatos. Primeiro é que a ganância dos caldeus era insaciável. Sim, Deus diz a Abacuque que eles eram como o sepulcro e como a morte. Era uma figura que mostra a insatisfação dos caldeus quanto ao poder que eles tinham. A morte, ela nunca está satisfeita. Ela sempre procura mais. Ela não está satisfeita com a morte. Ela sempre procura mais e mais e mais. A mesma coisa eram os caldeus. Eles nunca estavam satisfeitos em conquistar um povo. Eles sempre queriam mais. Sempre queriam conquistar, dominar. Eles eram insaciáveis pelo poder que eles tinham. Não queriam pouco. Eles queriam muito. Eles perderam as barreiras do seu próprio limite, porque o limite deles era a sua própria arrogância. A segunda coisa é que eles estavam embriagados pelo seu próprio sucesso. Essa figura que Deus fala de Abacuque, o vinho, representa o bêbado, que ele está dominado pelo pecado. O prazer que o vinho proporciona é um prazer imediato, é um prazer naquele momento, é momentâneo. Porque logo após algum tempo virá a consequência que é a ressaca. A desmoralização. Os caldeus eram dominados pela arrogância, pela conquista, pela luxúria, pelo prazer, pelo poder. Mas tudo isso iria passar, tudo isso teria uma consequência. Assim como passa o efeito do vinho, que é um prazer momentâneo, virá também a ressaca, ou seja, virá as consequências de todos esses prazeres que eles cultivavam. Perceba que esses desejos fazem parte da vida das pessoas que ainda estão aqui, que estão nesse momento, que estão nessa vida, que eles vivem sem Deus. Eles sentem prazer naquilo que Deus abomina. Elas são controladas pelo álcool. Vivemos em uma sociedade onde as pessoas amam ser controladas pelo álcool. Elas sentem prazer nisso. Elas sentem prazer momentâneo, porque acreditam que a felicidade está em prazeres momentâneos, que a felicidade está em alegrias momentâneas, alegrias que são aqui e amanhã não. Porque hoje ela está alegre, mas amanhã ela está de ressaca, amanhã ela está morta, amanhã ela não consegue nem se levantar, ela está dolorida porque sente o vazio. Porque muitas pessoas fazem isso. Elas sentem o vazio dentro de si e começam a viver de uma maneira prazerosa para ver se preenche esse vazio, mas pelo contrário, o vazio aumenta mais e mais. Elas são levadas pelo prazer, pelo poder, pelo orgulho. Os caldeus, eles eram loucos por vinhos. E foi durante uma noite de bebedeira, de orgia, que o império ruiu. A embriaguez, meus queridos, é uma coisa horrível. A embriaguez pela riqueza, a embriaguez pelo álcool, ela denigre a imagem do homem e leva a ele a ruína. Assim como foi com a Babilônia, será com os homens de hoje que vivem dominados pelo álcool ou por qualquer prazer desse mundo. As riquezas desse mundo de nada valem, meus queridos. Tudo vira pó. Pete Shelley, ele escreveu um soneto chamado Osmandias, que é um soneto grego, né, que é um apelido grego, no caso Osmandias, para o faraó Ramsés II. Nesse poema ele descreve aqui a arrogância e a transitoriedade do poder. No poema ele descreve que vê uma estátua, na verdade uma estátua que era gigantesca, mas só estava com as pernas. O seu torso estava destruído. Aquela estátua vivia ali ao redor de um grande deserto com algumas ruínas. E abaixo das pernas daquela estátua tinha uma escrita, tinha alguma frase lá que dizia o seguinte: Meu nome é Osmandias, rei dos reis. Contemplem minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Mas nada se encontrava ali, a não ser ruínas e areias do deserto que nunca se acabavam. A glória nesse mundo, meu querido, passa. As riquezas não duram para sempre. O poder aqui na terra não é infinito.
A arrogância de Osmandias levou a ele a pensar que poderia ter a glória do mundo inteiro, que poderia ter essa glória para todos sempre. Mas tudo aqui é passageiro, tudo aqui é transitório. Não busque viver uma vida de prazeres momentâneos, querendo preencher o seu vazio com alegrias que não lhe preenchem, com alegrias que produzem mais vazios. Busque viver uma vida de prazer naquele que é eterno. Busque viver uma vida de prazer na presença de Deus. Que tal então você viver uma alegria indizível? Viver servindo o Senhor do Universo? Não podemos, meus queridos, depositar nossas esperanças nas coisas desse mundo, nas riquezas desse mundo que são passageiras, que são como traça, que elas somem. Sua esperança, minha esperança, não são nessas coisas que está aqui nesse mundo, mas são nas coisas que são eternas, meus queridos. Os caldeus conquistavam várias nações diferentes, dominavam elas, destruíam suas cidades e levavam os cativos para a Babilônia. Muitos povos foram dominados pela Babilônia, mas esses mesmos povos chegariam um dia que eles iam zombar da destruição da Babilônia. No ano de 538 a.C., uns 50 a 60 anos depois de Abacuque, a Babilônia foi derrotada pelo Império Persa e foi um massacre. Deus não deixa impune o ímpio. A punição pode parecer demorar, pode parecer que não vai acontecer, mas o mal será extirpado. Se não for aqui nessa esfera temporal, se não for aqui na história, terá um dia específico. Deus criou um dia específico para julgar todo o pecado, todo o mal, meu querido. O dia do juízo, onde todo pecado será punido. E aí, no versículo 6, parte A, diz o seguinte: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Deus já tinha decretado que a Babilônia seria destruída, seria extirpada. E todas aquelas nações que foram dominadas pela Babilônia, que foram conquistadas pela Babilônia, iria rir da cara da Babilônia, ia rir da destruição da Babilônia, ia fazer provérbios de dito de zombador, ia fazer provérbios que zombam da nação que dizia outrora ser grande. Os próximos versículos são conhecidos como cântico de desprezo, falando sobre os 5 ais de Deus contra o pecado da Babilônia, mostrando toda a ruína desse império. Enquanto os justos, Deus utiliza a palavra maravilhosa, a conjunção adversativa, mais, mostrando o contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio, ele sem Deus, ele procura viver uma vida sem Deus, com prazer nele mesmo, confiando nele mesmo e correndo para um abismo sem fim. Mas o justo, esse viverá pela fé. Enquanto a confiança do ímpio está nele mesmo, a confiança do justo está em Deus. A grande Babilônia iria subjugar o pequeno Judá, mas Judá não morreria, não seria exterminado, porém a Babilônia seria riscada do mapa. Essa nação ímpia foi exterminada e não mais existe, meu querido. A resposta que Deus fez a Abacuque acalmou o coração do profeta. A sua queixa foi respondida, mas mesmo ele não entendendo a relação entre o caráter santo de Deus e Deus usando o mal, ele se conforta, ele se enche de conforto, porque ele ouve que o justo, esse viverá pela fé. Ele não viverá confiando em si mesmo. Ele não viverá fazendo coisas boas. Ele viverá porque ele crê no Senhor Jesus, porque ele crê no seu Deus, no Deus que provê todas as coisas. Quem é o justo? O justo é aquele que confia na palavra. O soberbo escarnece da palavra de Deus, mas o justo se agarra nessa palavra e nunca mais solta. A salvação não pode ser alcançada quando você confia nas suas próprias forças, mas quando você confia, deixa de confiar em si mesmo e passa a confiar na palavra e a entregar-se à graça de Deus. Viver pela fé significa crer na palavra e obedecê-la, independente de como nos sentimos. E se estamos num dia bom ou se estamos num dia mau, se vemos alguma coisa que nos agrada, que nos assusta, ou independentemente das consequências, obedeça a palavra de Deus. Devemos crer e obedecer apesar das consequências. Descansa em Deus, porque Ele é fiel e cumpre sua palavra. O justo é aquele a quem Deus declara justo.
Essa passagem é a semente da gloriosa doutrina da justificação. A justificação é um ato jurídico de Deus. Deus lhe declara como justo. Não é um processo em que você é hoje justo e amanhã não. Somos declarados justos. Não somos feitos justos. Não há um justificado mais do que o outro. Apesar de continuarmos pecando, sendo pecadores, porque ainda estamos nesse mundo, perceptíveis ao pecado, a presença do pecado não foi extirpada, mas nós somos, como Lutero dizia, simultaneamente justos e pecadores. O justo é aquele a quem Deus justifica pelos méritos de outra pessoa. Somos justificados pela fé, mas não a fé em si mesma, mas a fé em Cristo. Foi a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz que nos substituiu e perdoou os nossos pecados. Pelas obras da lei estávamos perdidos, porque todos pecamos. Para entrar no céu, se for pelo caminho da lei, meu querido, nós tínhamos que ser perfeitos. Jesus Cristo disse que tínhamos que ser perfeitos. E não há um justo, não há um sequer. Mesmo se fizéssemos 99% de toda a lei, e mesmo assim faltar 1%, não entraríamos no reino dos céus, porque Deus é santo e mal nenhum habita em sua glória. Mas aquilo que não podemos fazer, Deus faz por nós. Enviou seu Filho amado ao mundo como nosso representante para nos substituir. Quando Cristo foi à cruz, Deus lançou sobre ele as nossas transgressões. Naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados. Ali ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus contra o pecado. Na cruz, Jesus pagou a nossa dívida. Ele quitou o nosso débito e assim nos entregou a sua infinita justiça. Por isso que quem crer nele terá vida eterna, porque ele nos justifica. E isso é justificação. O justo é aquele que é justificado mediante a fé. A fé não é a causa da justificação, como vimos, mas ela é um meio, ela é o instrumento para chegar lá. Contudo, essa fé não é produzida pelo nosso coração, não é algo que é feito por nós mesmos, não é algo que eu quero, que eu desejo, nem é algo só por meio da regeneração de Deus, só quando Deus coloca essa fé em nossos corações, porque essa fé salvadora é uma fé que é uma dádiva de Deus, é uma dádiva de Deus, a fé em Cristo Jesus, a fé verdadeira. Pela fé em Cristo, meus queridos, nós somos salvos, pela fé em Cristo vencemos o mundo e pela fé em Cristo nós somos justificados. Nós somos justificados, meus queridos. E que Deus conforte os nossos corações, nos ajude a confiar nele diante dessa pandemia, desse distanciamento. Estamos distantes, meus queridos, mas Deus tem nos confortado. Deus tem nos confortado porque nós sabemos que Ele está sob o controle de tudo. Sabemos que Ele é o dono da história. Sabemos que Ele tem um plano e esse plano não pode ser frustrado. Sabemos que Ele já decretou tudo. Sabemos que Ele tem tudo sob seu controle. Por isso confiamos na palavra do Senhor. Que Ele nos ajude a confiar cada vez mais. Que Ele nos ilumine e nos abençoe. A Ele toda glória, meus amados. Amém. Vamos orar nesse instante e pedir a Deus que nos oriente diante desse momento que estamos vivendo. Senhor Deus, louvado seja o teu santíssimo nome. Te oramos, Senhor Deus, pois Tu és o nosso Deus. O Deus, Senhor Deus, que é santo, poderoso, o Rei da história, o único Deus. O Deus que nos dá forças, que nos conforta, que nos leva, Senhor Deus, nos caminhos de santidade. Por isso que pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conforte, Senhor Deus. Que o Senhor possa fortalecer a confiança que sentimos em Ti. E possamos a cada dia, Senhor Deus, buscar ao Senhor, buscar a Tua presença, Senhor Deus, sentir alegria em Ti, Senhor Deus, e não nas coisas desse mundo, mas sentir alegria na Tua presença, sentir alegria em Te servir, Senhor Deus, sentir alegria em fazer a Tua obra, Senhor Deus. Que o Senhor possa abreviar esses tempos, que o Senhor possa abreviar esses dias de distanciamento, Senhor Deus, e venhamos a nos aproximar novamente, aproximar o Teu povo, para então estarmos juntos e glorificar o Teu santo nome, louvar-Te, Senhor Deus, novamente, todos juntos e reunidos, para a honra e glória do Teu santo nome. É assim que Te oramos e Te pedimos e Te agradecemos, confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados, e até a próxima.